Paz em Cristo, a todos os irmãos. Estamos aqui neste domingão, um dia maravilhoso, um dia de muito sol, de muito verde, de muito vento. E aqui no nosso recinto de oração, nosso gabinete espiritual, onde nós estamos debruçados sobre o altar da oração sempre, para levar um alimento sadio, nutritivo, à Igreja de Jesus. Eu quero aqui aproveitar esse momento e quero compartilhar aqui de um texto bíblico no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 38, quando esse texto ele é por demais revelador e ele vai trazer algumas informações muito úteis para a nossa vida. Quando o texto vai nos informar que o profeta Eliseu, ele vai chegar em Gilgal, na época em que a terra de Gilgal está sofrendo os horrores de uma crise macabra. A fome assassina de sonhos está solapando a escola de profetas. E Eliseu chega exatamente no momento em que os discípulos dos profetas estão com fome. E a despensa da escola de profetas está vazia. E Eliseu vai chegar no epicentro dessa tempestade, no fragor dessa grande crise que se abate em Gilgal, assolando a escola de profetas. Eliseu, então, como homem de Deus, vai trazer a solução para a problemática da despensa vazia da escola de profetas. Quando ele vai pedir o moço que coloque a panela no fogo, e o moço vai pôr a panela no fogo, e um dos discípulos dos profetas vai sair dentre a escola de profeta e vai até o campo procurar ervas comestíveis, porque Eliseu mandou que se apanhasse, que se colhesse no campo algumas ervas boas para comida, para se alimentar. E um desses moços partiu para o campo e ele vai encher a sua capa dessas ervas. Porém, ele vai colher uma trepadeira silvestre, uma colossentida, que era veneno. Porém, o texto ele vai nos revelar que ele não tinha conhecimento daquela planta. Ele vai colher aquela planta pensando ser uma erva comestível, porém era veneno. Então ele vai colher sem ter conhecimento daquilo que se está colhendo. E ele vai encher a sua capa daquela erva trepadeira silvestre e vai trazer para a escola de profetas. O primeiro ponto que eu quero analisar aqui, juntamente com vocês, é que esse rapaz, ele não tinha conhecimento daquilo que estava se colhendo. E quando não se tem conhecimento daquilo que se está colhendo, então isso se torna um perigo muito grande. Às vezes a inocência daquilo que estamos fazendo vai nos matar e vai matar também muita gente. Então tem muita gente morrendo por inocência, porque tem inocência que mata, tem inocência que destrói. E esse rapaz, infelizmente, inocentemente, sem conhecimento, porque essa inocência vai ser gerada pela falta de conhecimento dele, e ele vai colher sem saber o que estava colhendo, e vai colocar em risco toda uma escola de profetas. O segundo ponto que eu quero analisar com vocês é que quem iria morrer era todos os discípulos dos profetas, aqueles que estavam na escola para aprender, aqueles que estavam ali com sede de aprendizado, aqueles que posteriormente seriam profetas, interlocutores da voz divina, seriam estes que iam ser os primeiros a morrer, aqueles que estavam ali para aprender. Então veja só que quem iria morrer era exatamente aqueles que estavam na escola para aprender,
aprender a orar, aprender a profetizar, aprender a ser instrumento de Deus, a ser profeta de Deus. Então, senhores, esse rapaz que sai ao campo, eu fico pensando, será que ele foi sozinho porque ele não tinha ninguém para ir com ele? Será que ele foi sozinho porque o convívio dele com os outros não era bom? Será que esse rapaz ele foi sozinho porque ele queria fazer algo para ficar marcado na história? Ele queria as glórias sozinho? Por que ele não chamou Eliseu? Por que não convidou alguém mais experiente? Haja vista ele não ter conhecimento do campo e dos perigos do campo. Por que ele não chamou Eliseu? Porque da outra vez, quando os discípulos dos profetas viram que o lugar estava apertado, a casa pequena, e eles estavam em dificuldade, então eles fizeram saber do projeto de crescimento a Eliseu, e eles convidam Eliseu para ir até o Jordão, para observá-los cortar as vigas. E por que dessa vez não convidaram Eliseu? Por que esse rapaz não convidou Eliseu? Eu aprendo aqui que tem pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda. Tem pessoas que pensam que vai se diminuir, que é muita humilhação pedir ajuda a outras pessoas. Então tem pessoas que querem fazer tudo sozinho porque não querem mostrar a sua deficiência, não querem mostrar que não sabem tudo ainda. Tem pessoas que têm esse tipo de deficiência. Elas fazem errado, quebra a cara, não pede ajuda a seu ninguém, porque pensa que isso é muita humilhação. Quando na verdade, pedir ajuda quando não se sabe o que fazer, quando não se tem conhecimento do que colher, não é humilhação, é humildade. Quando você não sabe pedir ajuda a alguém, você está demonstrando humildade. Infelizmente, tem muito discípulo pensando que já é mestre, que já sabe de tudo e que não precisa da ajuda de seu ninguém. Mas não é humilhante pedir ajuda quando não se sabe o que fazer. Sempre terá alguém que sabe melhor do que você. Sempre terá alguém que tem mais conhecimento do que nós. Então, cabe-nos ter humildade e pedir ajuda quando não se sabe o que se está fazendo. Porque quando fazemos aquilo que não sabemos, podemos colocar em risco a vida de muitas pessoas. E esse rapaz, ele não chamou Eliseu e muito menos pediu ajuda de quem tinha mais conhecimento do que ele. Ele foi sozinho ao campo e sem conhecimento, ele trouxe veneno para dentro da escola de profeta, pensando que era uma erva comestíveis. Então tem muita gente trazendo veneno para dentro do evangelho por falta de conhecimento. Isso aqui é drástico, é lamentável, porque infelizmente tem muita gente debulhando venenos de cima dos púlpitos, pensando em estar alimentando o povo com o cereal do céu. Mas infelizmente está dando um caldo venenoso, porque não pede ajuda, não pede informação, não pede àqueles que têm mais conhecimento, que têm mais vida com Deus, que têm mais estrada na caminhada, que têm mais tempo na estrada, na caminhada. Infelizmente parece que é vergonhoso hoje. Então eu aprendo o seguinte: seja humilde. Se não sabe, pede alguém que saiba para lhe ensinar. Isso não é humilhante demais. Isso é humildade, até porque ele está na fase de aprendizado. Ele é um talmidim, ele é um discípulo. Então ele está na fase de perguntas, de perguntar para aprender. Mas infelizmente tem discípulos que já pensam que é mestre, que não precisa mais aprender com ninguém, não precisa se assentar para ouvir ninguém, ele já pensa que domina tudo, que já sabe tudo, só porque tem uma boa performance. Mas infelizmente ainda é discípulo, não é mestre. E tem discípulo pensando que é mestre.
e está dando ao povo um caldo venenoso, está matando o povo por intoxicação alimentar, porque já pensa que domina a teologia, já domina a hermenêutica, já domina a exegese, a interpretação. Enfim, senhores, não é humilhante pedir ajuda quando não se sabe, né? Isso é humildade e é uma forma também de aprendizado, perguntar quando não se sabe. Então nós precisamos ser mais humildes e perguntar. Já estou na caminhada aí 30 anos e até agora eu ainda sou discípulo, sou um talmidim. O que eu não sei, eu pergunto, busco informação. Isso não é vergonha, isso é vontade de aprender a fazer a coisa certa. E esse rapaz vai botar em risco a escola de profeta. Ele vai trazer para a panela o caldo venenoso, a planta venenosa, e vai jogar dentro da panela. Aí, senhores, o veneno está dentro da panela. E aí, quem foi que jogou o veneno dentro da panela? Alguém que está aprendendo. Quem foi que jogou o veneno dentro da panela? Um discípulo. Pior que não foi ninguém de fora, não. Foi alguém de dentro que foi lá fora, trouxe o veneno e agora o veneno está dentro. Então, infelizmente, o veneno que está dentro da panela do evangelho hoje, não foram os de fora que trouxeram para dentro, foi exatamente os de dentro que foram lá fora, buscaram veneno e botar para dentro da panela do evangelho. Infelizmente, né? São os próprios pregadores, esses condutores desses venenos, dessas heresias malditas, que estão corroendo a fé, que estão corroendo a vida de muitas pessoas, que estão matando por intoxicação alimentar muita gente. Então, infelizmente, senhores, o veneno está na panela. E agora? Mas a panela está no fogo. Porém, o fogo de fora não anula o veneno que está dentro da panela. Ai, meu Deus do céu. O fogo de fora, vou repetir, hein? O fogo de fora não anula o veneno que está dentro. Porque o fogo de fora só está cozinhando o veneno que está dentro da panela. Infelizmente, tem muitos pregadores cheios de fogo. Porém, o fogo desses pregadores só presta para cozinhar o veneno que está dentro. Porque o fogo de fora não anula o veneno que está dentro. Temos muito fogo fora, muito movimento com o nome de avivamento, de mover do Espírito Santo fora, porém nada acontece dentro. E quando a palavra, quando o Espírito Santo, quando Deus age, primeiro o mover começa de dentro para fora. Porém, a panela está no fogo, está até quente, tem fogo, porém o veneno está sendo cozinhado. E veneno cozinhado continua sendo veneno e continua matando. Aí alguém vai experimentar daquele cozinhado. E quando alguém experimenta, aí se percebe. Tem morte na panela. Aí vão gritar: a morte na panela, ó homem de Deus. Aí o homem de Deus, ele é requisitado agora. Por que o homem de Deus não foi requisitado antes do veneno entrar na panela? É porque o discípulo não teve humildade para convidá-lo a ir com ele. Porque com certeza, como da outra vez convidaram Eliseu para ir até o Jordão, se convida Eliseu agora também, Eliseu também iria. Mas infelizmente, tem pessoas que só buscam o socorro quando a tragédia acontece, quando quebra a cara, quando se dá mal. Não tem humildade de pedir ajuda antes, mas quando a avalanche desaba, aí vai buscar o socorro do homem de Deus. Então gritaram: homem de Deus! Aí o homem de Deus é requisitado. E Eliseu então vai chegar e vai conferir que a morte está na panela e que não se pode comer daquele alimento. Todo mundo cheio de fome, a panela cheia de alimento, e agora não se pode comer porque tem veneno dentro da panela. E se comer o cozinhado da panela, vai morrer. Aí Eliseu vai resolver a problemática da morte na panela, né? Porque infelizmente as panelas estão matando hoje. Meu Deus do céu, a igreja de Corinto tinha 4 panelas. A panela de Cefas, a panela de Apolo, a panela de Paulo e a panela de Cristo.
E a igreja estava sendo destruída por causa dessas panelas, cheia de venenos. Cheia de venenos estavam essas panelas na igreja de Corinto. A panela da divisão. Esse veneno tem matado muita gente. A igreja de Jesus tem sofrido com tantas divisões. Mas e aí, o que fazer? Hein? Joga as panelas fora? Não, a panela pode ser útil, porque é a panela que cozinha o alimento. Como vai cozinhar o alimento sem a panela? Mas, porém, as panelas estão sendo usadas de forma errada. E aí? Então tem que ter um homem de Deus para solucionar o problema das panelas. Aí Eliseu vai solucionar o problema da panela, do veneno dentro da panela. O que ele faz? Ele manda trazer farinha e vai jogar a farinha dentro da panela com veneno. Quando a farinha cai dentro da panela, Eliseu diz, pode comer porque agora a morte já não existe mais na panela. Porque o perigo da panela é só quando a morte existe dentro dela. Porque a panela pode ser boa, pode fazer alimento para matar a fome de muitas pessoas. Então o que nós temos que fazer é anular o veneno que está dentro da panela e reaproveitar a panela. Glórias a Deus. Então, senhores, existe muito veneno dentro da panela do Evangelho. E somente a farinha da panela pode anular o veneno. E aí nós vamos se alimentar de um alimento nutritivo, sadio, e muito bom. Então fica aqui apenas essa revelação de Deus ao teu coração e que você possa aí analisar essa exposição e crescer dentro dela, viu? E aprender a pedir ajuda e ser humilde e aprender também a depender daqueles que sabem mais do que você. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, que possamos gritar bem alto, que a morte na panela. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.